Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar rapidamente com você sobre algo que falou muito ao meu coração nessa semana, e é sobre a diferença entre Davi e o seu filho Salomão perante o Senhor. A gente sabe que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, a própria palavra nos relata isso, e a gente também sabe que Salomão foi o homem com mais sabedoria na Bíblia. Deus disse que Salomão poderia pedir alguma coisa para ele e Salomão pediu sabedoria. A sabedoria que Deus deu a Salomão foi a sabedoria humana, né? Veio de Deus, mas foi uma sabedoria de saber julgar, de saber o que é justiça, de saber o que é verdade e afins. A palavra vai dizer várias vezes, eu vou colocar os textos aqui para vocês verem, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente sabe que a sabedoria humana ela é importante, a sabedoria de lidar com os fatos ela é importante, mas não há nada mais sábio, não há nada mais importante do que o temor do Senhor. Esse relacionamento com o Senhor, esse amor, essa devoção, esse coração. Então a gente sabe que Salomão foi o homem mais sábio da história da humanidade. A própria Bíblia vai relatar isso. Mas a gente sabe que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E se a gente comparar a vida de Davi e a vida de Salomão, Davi foi um cara muito intenso com Deus, muito intenso. Ele sempre foi muito sincero, ele errava, tanto quanto Salomão talvez, ele tinha muitos pecados. Mas Davi, ele tinha um interesse supremo em agradar o Senhor. E Salomão, apesar de ter toda a sabedoria do mundo, ele tinha outros interesses também. Afinal, a sabedoria ela vai te levar, por exemplo, a analisar trabalho, dinheiro, construções, decisões. E Salomão realmente teve um super reino, um super império. Ele teve grandes coisas, grandes aquisições. Salomão foi um grande homem. Mas, no fim de sua vida, a Bíblia relata que de tantas mulheres que ele teve, os deuses dessas mulheres acabaram entrando no coração de Salomão. E Salomão se afastou do Senhor. Logicamente, Salomão deixou isso passar. E se ele era de fato um homem tão sábio, considerado o mais sábio da humanidade, como que ele se afasta dos caminhos do Senhor? Aonde estava essa sabedoria? Onde essa sabedoria levou Salomão? E aí eu fiquei muito reflexiva sobre o ponto principal de diferença entre Davi e Salomão, né? Pai e filho. Por que um foi chamado homem segundo o coração de Deus e o outro, apesar de ser considerado o homem mais sábio, acabou se afastando dos caminhos do Senhor? E eu acho que o maior segredo entre esses dois é que Davi, ele tinha relacionamento. E Salomão, apesar de oferecer os sacrifícios a Deus, a Bíblia relata que ele ia, oferecia, ele não tinha um contato com Deus íntimo. Ele não era íntimo de Deus. Ele não tinha aquele interesse de conversar com o Senhor, de conhecê-lo, que Deus conhecesse e ele conhecesse o Senhor. Davi queria muito, um dos versículos mais lindos da Bíblia fala que Davi não queria nunca sair da presença do Senhor. O lugar que ele mais se sentia satisfeito era na presença do Senhor. Naquela época, no templo, a gente consegue perceber que o relacionamento ele é muito, muito mais importante do que uma religiosidade. A religiosidade, a prática de, por exemplo, ir à igreja, de buscar ao Senhor periodicamente, isso pode te levar a um afastamento dos caminhos do Senhor. Mas um relacionamento íntegro, íntimo, puro com Deus, esse vai te levar toda a vida. Por mais que você peque gravemente, você consegue acessar sempre a Deus e retomar o seu caminho com Deus, porque o seu coração está nele. O seu coração não vai ter uma parte no trabalho, uma parte no dinheiro, uma parte nisso, uma parte naquilo. Não, seu coração é do Senhor. Tudo que você tiver vai ser o Senhor que te deu. E na parte de Salomão, nós vemos que ele tinha essa religiosidade, ele cumpria os sacrifícios porque ele queria servir o mesmo Deus que seu pai serviu. Mas a gente não vê na Bíblia escrito que ele tinha anseio por buscar ao Senhor. A gente não vê Salomão ansiando estar na presença do Senhor, ansiando ter um relacionamento com ele. E eu acredito que esse foi o maior erro de Salomão. Salomão viveu uma religiosidade, ele não viveu um relacionamento. Então vamos trazer isso para nós.
Eu vejo que hoje em dia é a mesma coisa. Na verdade, sempre foi. Lá nos tempos de Davi e Salomão, e hoje continua sendo assim. Tem as pessoas que têm o relacionamento, tem as pessoas que têm a religiosidade. Os de relacionamento, por mais que eles pequem, errem, todos nós, todos pecamos. A própria palavra vai dizer, aquele que afirma que não peca, já está pecando, porque todos nós somos pecadores. O mais perfeitinho, por exemplo, o pastor, o mais alto escalão até o mais baixo escalão, um recém-convertido, todos pecamos diariamente. O sangue de Jesus é que nos lava todos os dias, nos redime todos os dias, e por isso o arrependimento é uma constância. Todos os dias nós nos arrependemos. Só que a diferença é que aquela pessoa que tem um relacionamento, ela peca, ela se arrepende e ela sabe que o mais importante na vida dela é estar próximo do Senhor. Então, por mais que ela pecou, ela vai lá e vai se aproximar mais de Deus, vai se arrepender e vai dizer, Senhor, me perdoa, eu errei, mas eu te amo mais que tudo. E o que eu não quero é sair da tua presença. Já o religioso, em dado momento, ele vai se decepcionar com pessoas, ele vai se decepcionar com a igreja, ele vai se decepcionar com o pastor, porque todos somos falhos, e tudo bem. A própria palavra, como eu já falei, afirma isso. Só que essa pessoa religiosa, como ela não tem esse coração inteiramente do Senhor, ela cumpre alguns rituais, algumas regras, por exemplo, ela vai à igreja, ela busca Deus assim, assado, mas ela não tem aquele coração íntegro na presença do Senhor, ela não tem um relacionamento. Então, às vezes, qualquer decepção ou até qualquer pecado possa fazer com que essa pessoa se afaste dos caminhos do Senhor e talvez nunca mais volte. Acontece. Ah, por que a pessoa se desviou? Ela era cristã, ela tinha uma vida com Deus. Será? Será que ela tinha realmente uma vida com Deus? Será que ela realmente teve um encontro com o Senhor Jesus? Aquele encontro onde você entrega o seu coração. A Bíblia vai dizer que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Tesouro é a coisa mais preciosa da nossa vida. Se a gente tem a nossa preciosidade como o Senhor, Ele é o mais importante. Se não, o que é mais importante na nossa vida? Outro fato importante a se considerar. Ou o Senhor é tudo na nossa vida, ou Ele é o primeiro lugar, ou Ele não é. O Senhor não aceita segundo lugar, terceiro lugar, quarto. Não, o Senhor é primeiro, Ele é prioridade. Se a gente não tem o Senhor como prioridade, se Ele não é a coisa mais valiosa, mais preciosa, mais importante da nossa vida, é um grande risco. Porque cada passo que a gente dá, a gente tem muitas chances de dar um deslize, de pecar e de não voltar atrás, de não se arrepender, de não reconhecer onde está o nosso erro. Então eu vejo esse grande segredo entre ser um homem segundo o coração de Deus e não ser. Entre a sabedoria humana e a sabedoria realmente espiritual, vamos dizer assim, sabedoria espiritual. Vale muito mais a pena nós sermos como Davi do que como Salomão. Porque pensa, Davi, ele foi um cara tão excepcional perante o Senhor que Deus ficava citando ele ao decorrer da Bíblia. Se você já leu a Bíblia, você vai ver. Por amor ao meu servo Davi, eu vou livrar o meu povo. Por amor ao meu servo Davi, isso. Por amor ao meu servo Davi, aquilo. Davi está presente na genealogia de Jesus Cristo. Davi está presente no Novo Testamento. Ele é citado como um homem que agradou o Senhor. Poxa, por que tanto reconhecimento? Pelo relacionamento que ele tinha. Ele tinha esse desejo de a presença do Senhor ser tudo na vida dele. Ele vivia isso. E esse é um grande segredo para que a gente tenha uma vida íntegra e abundante na presença do Senhor. É ter relacionamento com Ele. Não seja religioso, não seja criterioso. Não busque a Deus uma vez na semana na igreja, não busque a Deus da sua maneira, que você acha que é certo, mas seja intenso na sua busca com Ele. Deus quer relacionamento, Ele não quer religiosidade. E esse é um grande segredo para ser alguém como Davi foi e não alguém como Salomão foi. A Bíblia afirma que Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor, enquanto Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então seja como Davi, não seja como Salomão. A sabedoria, por mais importante que seja, e saber das coisas, saber julgar, saber a verdade, nada se compara a ser inteiramente do Senhor, nada se compara. Um coração inteiramente devoto, esse sim é um coração sábio. Por isso que a palavra vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer ao Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar, com certeza você vai ser muito sábio e você vai ser salvo, em nome de Jesus.
E é essa a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. E até o próximo vídeo.